Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, muitos inscritos me pediram para fazer o vídeo dessa partida que aconteceu entre Magnus Carlsen e Alexander Morozevich no ano de 2012, foi aqui no Mundial de Blitz, tá bom? Essa partida ela é realmente muito bacana e eu vou até mostrar o vídeo dessa partida no final para vocês acompanharem ali a emoção, tá? Porque partida de Blitz é muito rápida, né? Aqui tinha 5 minutos para cada um, acredito que 1 ou 2 segundos de acréscimo aí por lance. Só um pouquinho, então realmente fica naquela adrenalina no final, né? Vamos lá, o Magnus Carlsen de brancas aqui abre com C4, abertura inglesa, e temos E6 aqui pelo Morozevich. Cavalo em F3, D5, G3, entregando aqui o peão de C4, o Morozevich aceita, D por C4, e agora bispo G2 pelo Magnus Carlsen. Temos C6, roque, e aqui B5, o Morozevich se agarrando a esse peão a mais que o Magnus Carlsen gambitou. E aqui o Carlsen então começa a atacar esses peões aí com A4, temos bispo B7 e aqui B3 pelo Magnus Carlsen. Temos C por B3, dama por B3 e aqui B4. O Morozevich segura aí a rapadura, não quer largar a rapadura de jeito nenhum, né? Vai se segurando nesse peão a mais aí que ele tem. A partida seguiu com bispo B2 e agora cavalo em F6 aqui pelo Morozevich. Temos cavalo em E5, pressão total aqui no ponto de C6. Né? Então praticamente escravizando esse cavalo, fica de difícil desenvolvimento o cavalo de B8. A partida seguiu com A5 e agora D3 aqui pelo Magnus Carlsen, dando a casa de D2 para o cavalo. Seguimos com bispo em E7, cavalo D2, roque, torre de A em C1, pressão total no ponto de C6 e agora cavalo D5, bloqueando o bispo de Casas Claras. Morozevich segurando a rapadura com as duas mãos, né? Aqui seguimos com E4 atacando o cavalo B6 e agora F4. O Magnus Carlsen vai tentando alguma compensação aí pelo peão gambitado, vai tentando um ataque na ala do rei. Temos cavalo de 8 em D7, finalmente, né? Aqui o lance, o peão aqui em E4 bloqueou o próprio bispo, então agora a pressão em C6, apesar de continuar sendo forte, mas em algum momento o Morozevich tem que desenvolver esse cavalo e ele decide que é agora. E a partida seguiu com F5, né? Ô Rafael, por que o Magnus Carlsen aqui não recuperou o peão agora com o cavalo por C6, já que ele estava fazendo tanta questão, né? É que aqui as pretas ficam bem. Depois de bispo por C6, torre aqui por C6, as pretas seguem com o cavalo C5, atacando aqui a dama. E é uma posição bastante incômoda, seria uma posição bastante incômoda para o Carlsen. Depois está caindo aqui em A4, né? Depois de dama C2, dá para seguir com o cavalo de B até aqui por A4. E essa estrutura, os dois cavalos se protegendo, peão passado, né? Seria uma posição muito boa para as pretas. O Magnus Carlsen não teria nada para comemorar numa continuação como essa. Por isso que a ideia toda aqui não é ganhar esse peão. E o Carlsen segue com seus ataques na ala do rei com F5. Seguimos com o cavalo C5 atacando a dama. E aqui realmente fica complicada a situação, né? Se a dama por A2, mais uma vez está vindo o cavalo B por A4. Então aqui o Magnus Carlsen resolve continuar entregando material para tentar o ataque na ala do rei. Segue com torre por C5, sacrificando a troca, sacrificando qualidade. Temos bispo por C5, chato desse lance aqui, ele vem com cheque. Rei em H1 e agora E por F5. Temos torre por F5, dama em E7 e aqui cavalo G4. O Magnus Carlsen vai apontando todas as armas aqui na ala do rei. Aqui bispo C8 pelo Morozevich, um lance que exclama, já prevendo aqui a continuação do Carlsen. Carlsen segue sacrificando tudo aqui com o cavalo em F6, cheque. E depois de G por F6, bispo por F6, o Magnus Carlsen está entregando tudo. Mas agora ele está ameaçando checkmate. Ele está ameaçando a dama do Morozevich e está ameaçando torre G5 mate. Então a posição é muito difícil para o Morozevich. E o Morozevich já tinha se preparado para tudo isso e ele segue com bispo por F5. Então já que ele tem uma torre a mais na posição, ele segue para a segunda torre. Aqui o Magnus Carlsen segue com bispo por E7, né? Se a gente fizer essa contabilidade rápida, é uma dama por 2 torres. E aqui a gente pode imaginar que se as pretas capturarem o bispo, as brancas capturam o bispo e continuam tendo chances de ataque. Mas o Morozevich encontra o lance intermediário aqui, bispo em E6, salvando o bispo que estava atacado com um tempo sobre a dama e ao mesmo tempo o bispo do Magnus Carlsen está atacado. Nessa calculeira toda aí parece que o Morozevich está se dando melhor. A partida seguiu com dama D1 e agora bispo por E7.
Então é como se o Morozevich tivesse com uma peça a mais aqui, né? São 3 peças menores contra 2 peças menores. Vamos dizer que uma dama aí dá para brigar, né, por 2 torres. Então praticamente uma peça a mais aí para o Morozevich. E além de tudo, um peão passado perigosíssimo aqui na coluna B, isso aí é importante de comentar. Bom, a partida seguiu aqui com E5 e agora cavalo D5. Temos dama em H5, Magnus Carlsen vai seguindo com seu ataque na ala do rei e agora F5, o Morozevich ganhando espaço. Temos E por F6, en passant, bispo por F6 e cavalo em E4, levando as peças. Torre em A7, uma peça aí importante na defesa. E agora cavalo por F6 cheque. Cavalo por F6, dama C5 atacando a torre. A torre tem que sair daí, torre em D7 e agora dama por A5. Criando também o seu peão passado, Magnus Carlsen é um jogador muito perigoso. Temos B3 aqui avançando com o peão passado do Morozevich, dando trabalho aqui para o Magnus Carlsen, bispo por C6 atacando a torre. Torre por D3 e agora dama B4. Posição aberta, posição perigosa. Aqui o Morozevich segue com torre C8 e agora dama B5 protegendo o bispo. Temos torre D6 pressionando o bispo e agora o bispo volta para a segurança em F3. Temos rei em F7, um rei valente aí do Morozevich. G4, torre C2, a torre na 7ª. G5 aqui pelo Magnus Carlsen e aqui bispo D5. Olha que legal a continuação que o Morozevich encontrou aqui, atacando o bispo indefeso de F3. E se o bispo toma o cavalo que está atacado, vai em segurança, né? Então a partida seguiu com o bispo por D5, cheque, cavalo por D5. Então aqui o Morozevich conseguiu algumas trocas e dama por B3. A situação ainda não é fácil, é pouco tempo no relógio para cada um. Magnus Carlsen tem um peão passado, o cavalo aqui do Morozevich está cravado, as torres não estão muito bem coordenadas. A partida seguiu com torre de C em C6, tentando aí unir as torres e segurar, criar uma barreira aqui nessa horizontal. A partida seguiu com rei em G2 e agora rei G6. Temos H4, torre C3 atacando a dama. Dama B1, cheque e aqui rei G7. Dama B7, cheque, torre C7. Dama B2, cheque, aqui é aquela hora do desespero. Todo mundo com pouco tempo no relógio vai dando cheque até que tenta descoordenar aí as peças do adversário. Rei F7, rei F3, cavalo em E7, dama B3, cheque, rei em F8 e aqui rei G4 na correria do tempo. O Magnus Carlsen não encontra aqui um lance muito forte na posição, um lance talvez vencedor aqui para as brancas. Depois eu volto para comentar esse lance, até se você quiser dar pause agora e tentar aí, né, ficar com o seu palpite. No final da partida eu volto para comentar aqui qual seria o lance vencedor que o Magnus Carlsen não encontrou nessa posição. No desespero do tempo seguiu com o rei G4. E aqui o Morozevich até assustado, vocês vão ver no vídeo, percebe o que ele podia ter levado e segue consertando aqui com torre de C em D7. Depois eu vou comentar tudo isso, não se preocupe. Rei em H5, torre D4. Temos dama B8, cheque, rei F7, dama B3, o Magnus Carlsen segue dando cheques, rei G7, dama E6 e agora cavalo aqui em G6. A posição é perigosíssima, a ameaça aqui é cheque mate. O Magnus Carlsen segue dando cheque, dama em F6, cheque, rei G8, dama E6, cheque, rei F8, dama F6, cheque, rei G8, dama E6, cheque. E aqui o Morozevich tem que tomar cuidado para evitar a repetição aí, o empate por repetição. Se repetir a mesma posição 3 vezes, teremos um empate. Portanto, torre F7 evitando as repetições. Temos dama C8, cheque, torre em F8, dama E6, cheque e depois de rei H8 acabaram-se os cheques e a ameaça de checkmate continua, né? Vejam que o cavalo está segurando a casa de E5, a torre está segurando a casa de F6, essa dama não tem mais cheque e aqui a ameaça de checkmate forçaria aqui o Magnus Carlsen a tentar defender aqui com algum lance desesperado, como dama G4 ou dama H3. E de qualquer maneira o Morozevich iria para uma situação aí de vitória, né? Portanto, nessa posição o Magnus Carlsen aí abandonou a partida, deu a mão aí para o Morozevich, não deu para o Magnus Carlsen. Aqui realmente vamos abrir o relatório do chess.com e depois comentar algumas coisas. Realmente aqui uma precisão aí não das melhores, porque Blitz é isso, ainda mais com pouco tempo no relógio, todo mundo vai errando, cometendo gafe. Eu não vou nem comentar tudo isso, né? Mas eu vou comentar esse pico aqui, né? Esse é o momento aqui onde Magnus Carlsen teve a vitória na mão, né? E não aproveitou. Blitz é isso, né? Você está perdido, pode virar, tudo pode acontecer. Mas aqui realmente o Magnus Carlsen não encontrou ali o lance. Eu vou voltar para o tabuleiro e depois vou pôr o vídeo dessa posição. Tá, mas aqui realmente foi nessa posição. Aqui, cadê?
Rei G4 foi jogado pelo Magnus Carlsen aqui. Ele perdeu a chance de virar aqui a partida. E eu espero que você tenha encontrado naquela hora que eu falei que você poderia ter dado pausa, que seria o simples e natural aqui. Dama B8 cheque, né? Aqui ganhando a torre na sequência. Ah, Rafael, mas essa torre pode cobrir porque o cavalo está defendendo. Mas o problema é que Dama B8 ataca a torre de C7 e faz um raio-x na de D6. Então aqui cai uma torre limpa, né? Aqui depois de, por exemplo, torre aqui em C8, dama por D6. E aí as brancas com o peão passado mudou toda a história, né? Possibilidade, uma maioria de 2 contra 1 aqui na ala do rei, né? Então numa posição como essa as brancas vencem sem dificuldades, mas faltou aí para o Magnus Carlsen, jogou muito rápido, né? Depois de rei F8 no desespero já jogou rei G4 e perdeu a chance. E aí o Morozevich consertou, uniu as torres, né? Conectou as torres, tá todo mundo se defendendo, né? E aqui não deu. Vamos dar uma olhada no vídeo que é muito interessante, eu vou aumentar aqui a tela, eu vou colocar nesse momento então, aqui o Carlsen dando os cheques, né? Vamos lá. Então aqui o Magnus Carlsen começa a dar cheque, o Morozevich volta, olha o relógio, né? 11 segundos, 10 segundos. E aí o rei G4, olha só, o Morozevich... Não, ainda não, ainda não. O Morozevich voltou o cavalo. Tem mais algum cheque aí, cheque. E esse lance foi errado? E aí era a hora que o Magnus Carlsen poderia ter jogado. O Morozevich faz até assim um... Putz, né? Aquela hora que ele sente, dá aquele frio na espinha e sente que ele escapou, né? Aí o Magnus Carlsen poderia ter dado. E agora a pressão, né? Veja só, 3 segundos no relógio. São 2 segundos de acréscimo por lance, né? Então aqui o Carlsen vai no desespero, tentando dar cheque. Vai dando alguns cheques, né? Aí aquela situação toda, o Morozevich aí fazendo lance rápido. Agora, mais uma vez, o Carlsen segue firme. Agora ele tem que evitar a repetição, jogou torre. Magnus Carlsen na pressão do tempo. Ele faz alguma coisa ou leva checkmate. Ele encontrou mais um cheque aí. Torre cobre. Outro cheque. Mas depois de rei H8 acabaram-se os cheques. E aí? Não tem jeito. Magnus Carlsen aperta a mão aí do seu adversário e aceita, né? Aceita aí a derrota. Vitória aí do Morozevich. Vale dizer que nesse ano o campeão de Blitz no ano de 2012 foi o Grischuk, se eu não me engano. Foi o Grischuk, foi o campeão aí desse Mundial de Blitz de 2012. Então não ficou nem pro Carlsen nem o Morozevich. Com certeza o Morozevich atrapalhou aí a trajetória do Carlsen nesse torneio com essa vitória, né? E quem acabou levando a melhor foi o Grischuk. Tá bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!